Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso Pedagogia Sistêmica. Nessa aula vamos falar sobre o princípio da ordem. E é muito interessante quando nós começamos a falar sobre ordem, porque é a partir desse princípio que você entende, é como se a conta fechasse, sabe? Que você compreende o que acontece com você, com a sua família, com o seu relacionamento, com a sua empresa, com o seu sucesso, com sua vida financeira, com a sua profissão, com a escola, com os alunos, com os professores, com a diretoria, com o governo, com o país, com o mundo. O Hellinger, ele tinha uma conexão muito bonita com o mundo, né? Com a vida, porque quando o Hellinger fala de ordem, e aí você vai entender, eu comecei a perceber isso na minha vida terapêutica. Pessoas que dizem, não gosto de constelação. Aí eu comecei a me perguntar, mas por que não gosta de algo que beneficie tantas pessoas? Foi quando eu entendi que muitas pessoas têm uma resistência com a lei da ordem. Por quê? Porque talvez nós, em algum momento, experimentamos o amor infantil, que a gente chama de amor cego. É aquele que quer ajudar, que quer fazer, que quer mudar o mundo, porque quer. Muita energia do tomador. É um amor cego porque, e o Hellinger chama isso de amor cego, é o amor da criança, né? Aquele que ainda acredita em Papai Noel. Não que você não pode ter o pensamento mágico, muito pelo contrário. Porém, quando isso chega num extremo, ele foge da ordem. Por quê? Porque Hellinger coloca assim, não basta só falar eu te amo, só se importar, só considerar. Não basta só amar, é preciso reconhecer que o amor, ele tem uma ordem. E a isso ele chamou ordens do amor. Então, para que a vida prossiga, é importante que a gente reconheça essa lei. Quando eu não reconheço, geração após geração, histórias se repetem, traumas se repetem, situações difíceis acontecem que parece que você não sabe de onde que vem. E isso está diretamente ligado com a lei da ordem. Diego, o que é a lei da ordem? Na lei da ordem existem dois aspectos: lugar e hierarquia. Nessa lei eu penso que nós conseguimos alcançar a espiritualidade. A conta fecha. Porque você entende que por que tal coisa... eu fiz tudo certo e não consegui chegar lá. Eu procuro a terapia e não me curo. Preste atenção o que está fora de ordem aí. Tá? Por quê? Porque tudo tem um lugar. O pai tem um lugar, a mãe tem um lugar, o filho, tá? Então, por exemplo, vamos olhar para a lei do pertencimento. Quem que pertence? O seu pai, a sua mãe, né? Você, seus irmãos, né? Na geração anterior, os seus avós, os seus tios. Na realidade, toda a sua genealogia pertence. Mas vamos fazer um pequeno recorte, né? Aqui dos avós para cá. Então, o seu avô, sua avó, os seus tios, o seu pai, né? Sua mãe, você, seus irmãos, e tudo aquilo que aconteceu para que você chegasse até aqui. Né? Então, por exemplo, o seu pai conheceu a sua mãe, tá certo? Só que o seu pai, por exemplo, antes de conhecer a sua mãe, ele foi noivo. E aí ele terminou esse relacionamento e aí conheceu sua mãe. Essa noiva também faz parte da sua história, tá? O seu pai tinha uma empresa e a sua mãe, daí eles faliram, daí eles construíram outra empresa. Essa primeira empresa faz parte da sua história. Você vai observar que para a vida chegar até você, houve uma série de acontecimentos, de fatos, episódios, de movimentos, tá? E tudo precisa ter o seu lugar, tudo tem o seu lugar, né? Numa organização a mesma coisa, né? Gerente no lugar de gerente, diretor no lugar de diretor, supervisor no lugar de supervisor, colaborador no lugar de colaborador, né? O zelador no lugar de zelador. Na escola a mesma coisa,
né? Tudo que compõe aquela escola, né? Então tem que ter lugar para cadeira, para carteira, para o armário, para o quadro, precisa ter lugar para o professor lecionar, para o professor descansar, tem a sala dos professores, tem a quadra de esportes, tem o pátio, né? Tudo tem o aluno, tem o lugar para o material do aluno. Então precisa honrar o lugar, precisa honrar, tudo tem um lugar. E quando uma coisa está fora, pode complicar todo o resto, tá? E sim, hora de entrar é hora de entrar, hora de dar aula é hora de dar aula, hora de recreio é hora de recreio. Né? Na nossa vida também é assim, tem uma hora para nascer, é hora de nascer. É a hora de viver, é hora de viver. E a hora de se despedir, é a hora de se despedir. Pode observar quando a pessoa tem trauma, ela não respeitou um lugar. Por exemplo, na hora de despedir, ela quis pular a etapa. Vai ter depressão. Ai, não acredito. Hora de nascer, hora de nascer. Hora de crescer, evoluir, a hora de se despedir. Tudo tem uma hora. E a lei da ordem, ela revela isso. E tudo tem um lugar. Tá? Quando algo está fora do lugar, está em desordem, não adianta falar que ama, que se importa. Precisa restaurar o princípio da ordem. Tá? Então, lugar. E segundo, hierarquia. Respeitar o acontecimento, a pessoa, o movimento que veio antes. Por exemplo, se você é o segundo irmão, você observa que só existe você porque existe um irmão que veio antes. Só existe você porque teve alguém que te fez, que foi seu pai, que foi sua mãe. Só existe seu pai e sua mãe porque existe avós. Só existe avós porque bisavós. Tá? Então, se existe, por exemplo, uma escola aqui, né, um professor, foi porque esse professor fez aula com outro professor. Se existe esse aluno, porque ele tem um pai e uma mãe. Se existe um diretor, né, porque precisa ter um lugar para o diretor. Tá? Porque na outra escola também tem um diretor. Se existe um pedagogo, é porque esse pedagogo também ajuda o diretor. E o professor ajuda o pedagogo, que ajuda o diretor. E o aluno ajuda o professor, que ajuda o pedagogo, que ajuda o diretor, que ajuda o dono da escola, o governo e assim por diante. Um está a serviço do outro. E não tem como você dissociar isso, está tudo junto. Tá? Então a lei da ordem, ela coloca luz sobre as nossas vidas, sobre as nossas relações. Tá? Então quando algo não vai bem, observe a lei da ordem, o que está acontecendo. Tá? Então existe o lugar. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho. Se você pegar esse exemplo, pai, mãe, filho, você já vai entender muita coisa. Quando um aluno não consegue desempenhar o papel dele na escola, é porque a família dele está em desordem. Pronto, acabou. E ele leva essa desordem para a escola. E acontece que se a escola também está em desordem, começa a violência, briga, ninguém entendeu o que está acontecendo. Vamos chamar o conselho tutelar. Para quê? Para ver se coloca ordem. Vamos chamar a polícia. Para quê? Para ver se coloca ordem. Vamos fazer uma reunião pedagógica para ver se coloca ordem. Tá? Porém, a ordem começa lá no sistema de origem. Tá? E vai muito além do que carinho, atenção, afetividade. Vai além. Além, é mais profundo, é lá na raiz. E nós vamos entender aqui. Tá? Então, por exemplo, o que você precisa saber? Basicamente, lugar e hierarquia. Lugar, vamos lá. Aqui, ó. Pai no lugar de pai. Mãe no lugar de mãe. Aqui, ó. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe. Ó, aqui forma família. E o filho ou a filha, o filho no lugar de filho. Tá vendo? Aqui, ó. Essa é a ordem. E quando eu falo de ordem, observem só como que eu coloco os bonecos aqui. Tá? Por exemplo, vamos imaginar primeiro a sua raiz. Toda família tem uma raiz, toda árvore tem uma raiz. Aqui, ó. Tá certo? Por isso que muitas vezes as pessoas não se curam, porque elas querem tratar lá o fruto, a laranja. Aí fica olhando para a laranja, que a laranja não tá boa, olha para as folhas, para o caule, mas não olha para a raiz da árvore da laranja. Às vezes a raiz não está se nutrindo mais porque algo foi violado, né? E pode ser o princípio da ordem.
Primeiro, pai. Depois, mãe. Depois, filhos. Tá? E observe só, eu coloquei... Opa, presta atenção. Eu coloquei aqui, ó, o pai na direita, a mãe na esquerda e o filho na frente. E observe a disposição dos bonecos. Pai grande, mãe grande, filho pequeno. Essa é a ordem. Tá? E qual o significado aqui? Então vamos lá. Quando falta a figura do pai na família, esse aluno vai ter problema provavelmente na área exata, da matemática. Quando falta a mãe, às vezes vai ter um problema com a linguagem, com o português. Tá? Porque o filho, ele precisa das duas figuras atrás dele apoiando ele. Tá? Só que para que isso aconteça, é preciso que respeite a hierarquia. O pai vem primeiro, então ele é grande. A mãe vem primeiro e eles são grandes. Tá? O filho que vem depois é pequeno. Tá? Porque ele vem depois. Significa o quê? Jamais um filho vai conseguir substituir o pai ou a mãe. Ele precisa ser ele mesmo. Tá? Então, Hellinger traz essa condição, né? O pai grande, o filho pequeno. Tá? Quando o filho quer ser maior que o pai, ele tem problema na vida. Por quê? Ele está desrespeitando a hierarquia. Aqui quem manda sou eu. Não. Por quê? Porque esse veio primeiro, depois veio esse. E como é que eu sei que quando eu estou desrespeitando a hierarquia? Observe os resultados na sua vida. Problema financeiro é o pai. Não adianta. Na profissão é a mãe. Por que muitas vezes os alunos não respeitam os professores? Se você for observar, muitos professores têm problema com os pais. E coloca a culpa no governo, no sindicato. Não rola. Aqui é vida. Para Hellinger, tá? E aí o que acontece? Ou esse professor não respeita a equipe pedagógica, ou esse professor não respeita o diretor. E eu já dei palestra em escola e observei isso. Trauma no corpo dos professores. Tá? Olha, ó. Tá? Então, assim, é importante que você respeite a ordem. Tá? Então, os pais vieram primeiro, os filhos vieram depois. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Tá? E aí o que cura aqui, gente? É muito importante. Quando eu falo no Jung, as pessoas ficam perguntando, mas por que o Diego fala no Jung? Ou no Hellinger, né? O Jung, ele estudava, porque a tendência do mundo, vamos falar um pouco de humanidade aqui, pelo menos aqui do Ocidente, do Brasil, é ficar estudando, já observou que a gente estuda Karl Marx, os pedagogos americanos ou europeus, né? Freud, que foi um europeu. A gente estuda muito a Europa e os Estados Unidos. A Europa, o alemão, o francês, o suíço, o norte-americano. Só a par do Ocidente. Esquece, tem a par do Oriente. O Jung estudava as duas partes do mundo. Tá? O Ocidente, Europa, né? E tal, e os Estados Unidos, e a par do Oriente. Tá? E você vai observar que a cultura oriental, né, ela tem muito a oferecer. Também os indianos têm muita espiritualidade. Né? E, por exemplo, lá no Japão, lá no Oriente, quando você olha para alguém que veio antes que você não olha com indiferença. E essa tá a grande sacada. É aí. A pessoa olha, por exemplo, para um ancestral, o que ela faz? Ela faz uma reverência. Ela se inclina. Por quê? Ela fala assim, você existe, se não fosse você eu não estaria aqui. Ela pratica muito a gratidão. A gente fala, gratidão, obrigado. Gratidão, muitas vezes é você olhar para quem chegou antes que você e fazer assim, ó. Uma pequena reverência. Porque aqui eu sou pequeno. Por mais que eu aprenda, que eu seja mestre, doutor, jamais vai irá compensar o que você me deu. Então, um filho não consegue devolver o que ele recebeu do pai dele, que é a vida, da mãe dele, que é a vida. Um aluno jamais conseguirá pagar um professor. Ele pode pagar ou tentar
Assim, honrar. O máximo é honrar. O quê? Sendo um bom aluno, sendo um bom profissional. Por mais que ele tenha família, que ele cresça, que ele seja bem-sucedido, ele sempre, sabe, sempre o professor vai vir por primeiro. Ele não tem como devolver. Por isso que a gente passa a vida adiante. A gente não tem como devolver a vida para os nossos pais. Querer salvar os pais, não. Você só pode ser um pai diferente para os seus filhos. O aluno só pode pegar o conhecimento e fazer dele algo bom, em homenagem aos professores. E aí você vai entender uma coisa. Num relacionamento, é muito interessante a ordem. De homem e mulher, o homem dá, a mulher recebe. A mulher dá, o homem recebe. Existe um equilíbrio. No relacionamento pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam. E acabou. Quando o filho tenta, eu vou ajudar meu pai, vou salvar, geralmente ele se mete em acidente, depressão, morte precoce, está querendo salvar o pai. Quando um aluno quer ser mais que o professor, está querendo dizer que o professor tem que dar aula assim, não rola, não acontece. Você precisa respeitar a hierarquia, tá? E a hierarquia, vocês vão entender o seguinte, a gente pode enxergar ela através de um relógio, tá? Ó, começa aqui no número 1. O pai, a mãe, o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Porque cada um tem uma função, tá? Então aqui, primeiro o pai, depois a mãe. Juntos eles formam um casal. Daí o primeiro filho, o segundo, o terceiro. O primeiro geralmente ajuda a resolver alguma questão com os pais, né? O segundo talvez vai ficar mais livre para ganhar dinheiro. O terceiro vai se relacionar. O quarto vai ajudar o primeiro na tarefa da família, né? O quinto ajuda o segundo, o sexto ajuda o terceiro. Por isso que é muito importante a gente estar no lugar certo. E a prova disso sou eu. Enquanto eu achei que eu era o único da minha gestação, eu queria ser o cara. Depois eu descobri que eu era gemelar. E aí já mudou minha profissão. Foi difícil, foi um trauma, entrei em depressão. Você não é só músico, você é músico e alguma outra coisa. O quê? Terapeuta. E quando eu descobri o terceiro, aí que, você não é só músico, você não é só terapeuta. Você pode ser um palestrante, ministrar cursos. E aí eu fiz um movimento. Hoje eu estou aqui falando com vocês por conta da descoberta e do reconhecimento da lei da ordem da minha história. Eu sou de uma gestação trigemelar e eu não sou o primeiro, não sou o segundo, eu sou o terceiro. Por isso que inconscientemente eu me cobrava tanto. Eu queria ser o melhor músico, o melhor... Eu só podia ser a minha melhor versão. Mas por isso que volta e meia alguém me passava para trás, não me pagava, porque eu não estava ocupando o meu lugar. E quando eu comecei a entender o meu terceiro lugar, eu criei meu próprio método, minha própria forma de lidar com as coisas, de construir meus cursos. Acabou a concorrência, porque eu sei que eu sou único, eu sou o terceiro. E eu só posso honrar esses dois irmãos que não vieram, sendo a minha melhor versão, respeitando a ordem. Tá? E na escola a mesma coisa, o diretor, vice-diretor, né? Talvez eu não sei qual que é o cargo, precisa estudar a instituição que você está inserido ou inserida. Talvez equipe pedagógica e assim por diante. Até que meus professores, os alunos, lá por último vem o aprendizado. Por isso que muitas vezes o aprendizado não acontece. Às vezes o aprendizado está aqui porque alguma ordem foi desrespeitada. Né? E é no sentido horário, tá, gente? Quando eu sei disso, eu me movimento. Enquanto eu não reconheço, eu fico esperando a morte chegar, o milagre acontecer. E o grande milagre é você reconhecer as leis do amor. Porque a constelação, existe até a constelação do milagre. Diego, tem milagre? Tem. Qual que é? Reconheça o seu lugar. Reconheça o seu lugar. Quando eu respeito o lugar e quem chegou antes, a vida tem chance de fluir. E a vida precisa apenas de uma chance. Né? E a lei da ordem oferece essa oportunidade. Fez sentido, gente? Eu espero verdadeiramente ter contribuído. Um grande abraço e até a próxima aula.